sair à noite numa cidade para descobrir o que significa acreditar e as razões para acreditar, para ter fé numa pessoa que determina uma mudança de era na história da humanidade. Muda o ser e o estar, a organização do tempo e, sobretudo, o sentido que o tempo tem. A ressurreição de Jesus Cristo, a vida plena da Páscoa, celebra essa mudança de época. A fé na ressurreição transforma percursos de vida e a possibilidade da organização justa entre grupos, da construção de comunidade. E foi a afirmação dessa fé que determinou uma saída à noite. Uma ideia das equipas jovens de Nossa Senhora para transmitir a mais de 1500 participantes como acreditar, falar de mediações para a fé, das transformações que dela decorrem e dos ideais para que apontam. Um percurso feito a 12 vozes. Olá, sejam muito bem-vindos ao Faith Night Out 2018. Deus, com todo o mistério que tem, estabelece conosco uma relação estranhíssima. Estabelece conosco uma relação de um interesse, de uma intensidade, de uma positividade, de uma bondade contínua, de tal modo benéfica, de tal modo positiva, que nós não temos outra palavra para a descrever senão a de amor. E se a noção vaga de Deus em geral nós pudéssemos ficar mais ou menos indiferentes, porque pode-se viver aceitando que Deus existe e que nada muda na vida, isso já não acontece quando se descobre que por detrás desse mistério está aquilo que nós chamamos um amor sobre nós. Então, este é que é o ponto nevrálgico da fé cristã. A fé cristã não é a mera descoberta e o assentimento a uma sobrenaturalidade no mundo. A nossa fé incide diretamente num Deus que nos ama. Este ponto é o ponto que muda a vida. É aqui, na descoberta de se ser amado, que a vida muda. Porque, como todos nós sabemos, não há nenhuma maneira séria de mudarmos nada grande na vida se não for por nos descobrirmos amados. De facto, está ligada com a dúvida, mas a dúvida não só pode, como deve fortalecer a nossa fé, mas para isso precisamos de facto destas três coisas. Precisamos de querer acreditar, precisamos de querer que a nossa vida mude e precisamos de fazer caminho. De uma forma mais simples, precisamos de acolher Jesus, de deixar que Ele nos transforme e ir. Para acabar, eu tenho a certeza que há pessoas nesta sala que se sentem sozinhas. Ou tenho a certeza que há pessoas nesta sala que sentem que já é tarde, que sentem que já não faz sentido, já não é para mim. Vale sempre a pena. Nós valemos o sangue de Cristo na cruz. Nós valemos, e isto é brutal, repitam isto nas vossas cabeças, não é por mim. Nós valemos o sangue de Cristo na cruz. E, no fundo, do que é que vale uma dúvida quando Jesus bate à nossa porta e nos diz: eu morri por ti para te salvar? Acham que nós nos podemos sentar aqui? É só porque estamos assim mais relaxados se estivermos sentados. Há problema? É que ele disse-me que não ia se sentar em pé, era esquisito, e disse: eu quero-me sentar. Não, eu disse: diz isso. É porque eu normalmente tenho uma guitarra, tenho coisas para agarrar, senão eu não sei fazer aquelas coisas dos TED Talks. Andar aqui. Eu vou fazer a vontade. Estamos aqui todos queridinhos, pode ser? Então, eu estava a tomar o pequeno almoço, ainda em casa dos meus pais, quando tinha
deixado uma janela aberta e aparece-me uma cara de um miúdo dos seus 7 anos, cheio de caracóis, com um olhar todo vivaço, e disse: olá, eu sou o Tiago, o que é que estás a fazer? Eu percebi que era um novo vizinho que se tinha mudado para o prédio dos meus pais e que rapidamente ficou amigo dos meus 4 sobrinhos que também viviam no mesmo prédio. Eu era muito amiga dos meus sobrinhos, porque estava perto, escutava os seus corações e guardava o segredo e queria mesmo o bem deles e procurava fazer o bem deles. Houve uma altura que eles decidiram: não queremos ir à missa, é um frete, aquilo é só velhos, é uma tristeza. Então surgiu a ideia de irmos cantar na missa do 12h30 dos Salesianos do Estoril, porque era uma forma de fazermos uma coisa que gostávamos de fazer, que era cantar. Já agora iam juntos com os amigos à missa, que era um bocadinho mais agradável, e já agora dar um bocadinho de alegria. À saída de uma dessas missas, apanhei aqui o meu amigo Tiago, que estava a tocar em grande estilo à saída da missa. Eu olhei para ele, eu achei que ele nem sequer tinha ido à missa, mas ele queria ser convidado para o coro. E perguntei-lhe: Tiago, deixa de tretas, entra para o coro. E ele disse: está bem. Eu vou tirando coisas que dizem respeito à amizade, não é? Destes pequenos fenómenozinhos, não é? Que os amigos são aquelas pessoas que podemos ver, podemos não os ver durante anos e anos e anos e anos e anos, e depois, mas quando precisamos, de repente, acho que toda a gente tem isso, não é? Sentamos e começamos a falar de coisas altamente íntimas, porque eles são realmente quem nos conhece e que estão lá sempre. Falámos e eu partilhei as coisas más, as coisas boas. Tipos também falou comigo e parecia que estávamos outra vez a andar a caminho das 1000 peregrinações a Fátima que nós fizemos. A amizade entra-nos por uma janela que nós deixamos aberta. É uma festa vivida, crescemos, não olha a diferenças, mas de facto encontramos-nos no que nós que temos de igual. Cresce. Quando nós crescemos com a verdade, na verdade e em verdade, essa amizade é para a eternidade. Portanto, com um amigo destes, a vida é outra música. E os médicos trataram-no como deviam tratar, como técnicos que são, mas eram só técnicos. E o que o Pedro, nessa altura, precisava não era de técnicos, precisava de amor. E foi nessa altura que nós começámos a amar o Pedro. E percebemos que o o Pedro precisava era dos seus pais. Foi também aí, nessa altura, que nos cuidados intensivos nos começaram a tratar por pai do Pedro e mãe do Pedro. E esse foi um momento fulcral na nossa relação com o Pedro e na nossa relação como casal. As dificuldades não ficaram por ali. Internamento após internamento, crise após crise. Já éramos os seus pais, mas aprendemos com ele a voltar a ser filhos de Deus. Aprendemos com o Pedro a ser dependentes. E sempre que ele tinha mais uma crise, mais dependentes ainda. Tem sido 5 anos de urgências, de relações com médicos que nem sempre são fáceis. Muitas vezes fomos levados a usar a fé e a defesa da vida como um estandarte de guerra. Se existem momentos em que sentimos que Deus escalou, nos abandonou, aprendemos que são esses momentos que nos tiram da distração, para que o possamos reconhecer exatamente como Ele é e não como a gente achava que devia ser, como Deus decidiu vir ao mundo. Uma criança que precisa de um pai e de uma mãe. O Papa Francisco conferiu um papel central à transmissão da fé por via da beleza, na encíclica Laudato Si. Inspirou-se na mensagem de São Francisco de Assis, que no seu cultivo das plantas e das flores no horto do convento, deixava sempre um espaço para as ervas daninhas. Dizia ele que mesmo nestas ervas daninhas se via a grandeza da criação de Deus. O Papa afirma justamente na encíclica que não é no poder objetivador da construção mediática do belo que esta se encontra,
Mas a grande força da beleza e a grande força da arte está na capacidade de mediação para a descoberta de uma beleza interior, de quem contempla. É esta a mensagem final com que termino. Que a beleza transformada pela fé é um acontecer interior. E a arte tem aqui um papel fundamental na mediação desta descoberta. A beleza não basta. É fundamental aprender a ver, mas aprender a ver educando o olhar com a mensagem de Cristo. A palavra, eu acho, neste momento, assume quase o papel de substituta das guerras do passado ou dos movimentos revolucionários que alteraram a sociedade. Hoje em dia é sobretudo com as palavras que isso se faz, é sobretudo com as palavras que se vão mudando os hábitos, que se vão mudando as tradições e, portanto, é preciso saber usar as palavras, saber voltar aos conceitos e perceber que essa é uma arma que temos que saber manejar com o máximo de competência. A batalha cultural foi a batalha que perdemos nas últimas décadas e se queremos voltar a viver num mundo em que a verdade não é relativa, mas é um valor seguro, é preciso arregaçar as mangas e voltar a investir na cultura, na leitura, na procura de razões, na presença nos meios culturais, no cinema, no espetáculo, nas artes, porque de tudo isso se faz uma concepção da sociedade que neste momento foi completamente abandonada por quem gosta de continuar a designar as coisas na sua formulação original e passou a não saber discutir com quem alterou os nomes às coisas, mudando assim também a concepção que as pessoas têm sobre as coisas. É preciso, portanto, treinar muito para ter bons resultados. Caso contrário, o poder da palavra bastará para nos vencer e isso é uma experiência que todos aqui nesta sala penso que temos. O jornalismo e a política são os lugares, são os palcos por excelência da utilização da palavra e de tentar, com isso, alterar as coisas, mas é no cotidiano, é na vida de todos os dias que este combate se faz e que este combate, sobretudo, se prepara. A realidade tecnológica é a nossa realidade. E, portanto, como dizíamos há pouco, a realidade imprime sempre mudanças. Mas uma coisa que não pode mudar é a nossa essência de sermos nós próprios, a nossa essência de sermos seres humanos e sermos criaturas de Deus. Se somos criaturas de Deus, se acreditamos nisso, temos uma missão enorme e super desafiante, que Ele nos deu, de darmos o nosso melhor em tudo o que fazemos e cuidarmos uns dos outros, amarmos uns aos outros. Agora, a maneira como fazemos isso, a maneira como aceitamos essa missão, depende de cada um de nós. Nós não podemos culpar a nossa realidade, não podemos culpar a tecnologia. Depende de nós. Depende de como é que nós nos posicionamos enquanto seres humanos nesta decisão. E por isso, quando nos fazem a pergunta como é que nós podemos ficar menos viciados na tecnologia, a primeira coisa é traçarmos prioridades. Sob uma consciência ativa daquilo que eu sou, daquilo que eu quero ser, da maneira como quero interagir com os outros. E, portanto, vários exemplos. Se eu priorizo estar com os meus amigos, e porquê que eu divido o tempo que estou com eles com o telemóvel, com as redes sociais? Se eu quero estar com a minha família, porquê que eu divido o tempo da minha família e os e-mails? Se para mim a vida tem que ser mais saudável, tem que ser mais ativa, porquê que eu fico esparramado no sofá, alienado do mundo, a ver uma quantidade enorme de séries o resto da tarde? Isto são tudo decisões que todos nós podemos tomar. E o grande desafio aqui é o que é que nós vamos fazer, a partir de agora, para que o mundo seja mais conectado, mais feliz e mais humano. E esta decisão não depende nunca, nem nunca dependeu de realidades. Se a nossa realidade é a realidade tecnológica, nós temos que aceitar, mas temos que pensar qual é que é o nosso posicionamento humano e que tipo de seres humanos é que queremos ser e como é que vamos aceitar a missão de Deus. Isso é um trabalho de casa que podemos começar a fazer agora, todos nós. O que Jesus me pede claramente a mim é que eu, na minha vida, tenha a capacidade de fazer uma entrega total, que a minha entrega seja construtiva
e que seja para promover o outro. Lá está, eu deixo de ser sal na vida do outro, mas consigo que a vida dele seja vivida de uma forma melhor e mais plena. Jesus, quando diz aos discípulos, vós sois sal e sois luz, não diz, uns vão ser sal, outros vão ser luz. Não, na nossa vida temos de ter esta capacidade de viver nestas duas dimensões. Também chegar-nos à frente quando é preciso, fazer um testemunho presente quando é preciso, fazer um testemunho de coerência quando é preciso, de uma forma óbvia, explícita, e não nos deixar adormecer pela apatia desta sociedade, muitas vezes adormecida, e sermos cristãos com iniciativa, com capacidade de animar a vida dos outros, com capacidade de, através do serviço, motivar e transformar a vida das pessoas à nossa volta. Nesta entrega interior total, em verdade connosco próprios, mas que transforma os outros e o mundo à nossa vida pelo ânimo, pela animação que gera na vida de cada um. Eu acredito que Deus me fala através de sinais. Nunca tive uma epifania, nunca tive uma revelação extraordinária. Deus decidiu mandar-me recados. Não estou a falar nem em instinto, nem em sextos sentidos, nem em intuição. Estou a falar de recados, de sinais, de papelinhos espalhados ao longo da minha vida como se fossem post-its. Estou a falar sério, uns post-its azuis, amarelos, cor-de-rosa, ao longo da minha vida toda. Às vezes eu vejo esses recados, outras vezes não vejo, outras vezes vejo e faço de conta que não estão lá. Distraio-me com uma enorme facilidade, com coisas que não interessam absolutamente para nada. Ando nisto a minha vida toda. A ideia é falar sobre o trabalho e o alinhamento entre as ambições profissionais e o plano que Deus fez para mim. Uma coisa eu sei, a profissão tem-me puxado para um lado, Deus tem-me puxado para o outro. Ou melhor, o trabalho é tão absorvente que quero ficar com a minha vida toda. Deus tem-me dito, através dos tais post-its, que grande parte da minha vida está fora da profissão. Ele quer-me noutro lugar. Fui confrontada com um mediatismo muito nova. A Carlota não disse, foi há 25 anos, acabei de fazer 50, façam as contas. Entrei num mundo onde o que interessa é o sucesso, a carreira, o dinheiro, a posição social. Mas de cada vez que me encho de soberba, de orgulho, de arrogância, Deus chama-me à terra, guia-me com os tais sinais. Vários acontecimentos da minha vida pessoal têm sido post-its, a mostrar-me o que Deus quer de mim e, sobretudo, onde me quer. Amar é dar-se. Dar-se. Não é dar flores. Não é dar outra coisa que não nós próprios. O que é que posso fazer quando amo alguém? Aquilo que eu ensino um bocadinho pelo mundo todo fora. 3 coisas. Em todas as culturas é assim. Presença. Presença. Tem um filho problemático, sente-se ao lado dele. Tem um amigo com problemas, senta-te ao lado dele. Não é uma presença virtual, não é mandar um SMS. É sentar ao lado. Ombro no ombro. É dificílimo. Arranjam sempre 1000 desculpas. 1000 desculpas. Eu lancei já uma quantidade de livros. A única amigo que eu tenho que foi a todos os lançamentos do livro foi um amigo que tem 12 filhos. Nunca se queixou e nunca invocou os filhos. A maior parte dos outros amigos invocaram sempre os filhos. Eu não sei como é que ele faz em termos logísticos. O que sei, na verdade, é que ele consegue estar presente. E essa presença faz diferença. Segunda característica, silêncio. A maior parte das pessoas gosta de pôr teorias cá fora. O importante é ouvir. O importante é ouvir. O importante é ouvir. O silêncio é, sem dúvida nenhuma, a manifestação absoluta da maior das verdades. Foi com isso que Jesus Cristo respondeu a Pilatos, quando lhe perguntou o que é a verdade. Respondeu, talvez, com a presença. A terceira característica é uma coisa simples. Serviço simples. A mulher não quer discursos de soteriologia escatológica.
não quer ver dos teus exemplos que a tua tia também correu mal. Não, ela quer água. Ela quer um táxi. Consegues tratar do táxi? Mas eu vim para ser herói. Herói é aceitar humildemente que o mais importante não são coisas estapafúrdias, são coisas simples. E é muito, muito, muito difícil viver uma vida reduzido ao que é simples. A primeira coisa que é preciso ter consciência é da dificuldade de nós atingirmos a verdade. Eventualmente mesmo dessa impossibilidade. Porque a verdade não é bem, muitas vezes, a percepção que nós temos dos factos. Há factos, mas às vezes nós temos uma percepção dos factos que pode ser enganadora. Depois há um outro problema, que é um problema que é o facto de nós sermos sujeitos e não objetos. O que é que isto significa? Significa que nós somos subjetivos. Costuma-se dizer que o jornalista deve ser objetivo, não é? Agora, como é que eu não passo a ser um objeto por ser jornalista? Continuo a ser um sujeito. Um sujeito que tem uma história, um sujeito que tem uma experiência, um sujeito que tem um mundo e que, portanto, vai ver as coisas naturalmente de acordo um pouco com esse mundo. Se eu não tiver consciência disso, eu vou ser ainda mais subjetivo, ainda menos objetivo. De novo, eu preciso de ser humilde, de perceber que a forma como eu estou a olhar para algo que vou ter que relatar a outra pessoa é uma forma que está a ser influenciada pela minha subjetividade. E que a minha subjetividade é apenas minha, porque tem a ver com coisas que eu vi quando era pequeno, coisas que me ensinaram na escola, coisas que têm a ver com os meus amigos, com tudo isso. Devemos, sobretudo, procurar duas coisas. Uma é procurar ser mais inteligente. Atenção, ser mais inteligente não é uma coisa congénita. Mais inteligente é pensar sobre os assuntos, questionar e ter dúvidas. E a segunda coisa é não nos fecharmos em nós próprios e ouvirmos outras opiniões. Portanto, abrirmos a cabeça, abrirmos horizontes. E assim, na medida do possível, aproximarmos mais da verdade. A santidade de vida é o desafio que Jesus põe aos seus, mas não põe, nem sequer põe a si como, digamos, o topo. Coloca numa fasquia impossível. Se quereis ser perfeitos, sede perfeitos como é o vosso Pai do céu. Quer dizer, a fasquia é alta. Portanto, o desafio cristão está sempre à nossa frente. Neste sentido, podemos dizer, o cristianismo não é do passado, tem uma história, mas já está à frente como desafio a construir uma sociedade mais justa e mais perfeita, com a sensibilidade a todas as pessoas que vivem, todas têm a marca de Deus, ainda que não sejam crentes. Da nossa perspectiva, obviamente. E por isso todos merecem, obviamente, o nosso respeito, ainda que procurem a verdade de outra maneira, por outros caminhos, ainda que acreditem de outra maneira, têm a nossa respeitabilidade, para nós são sempre imagem e semelhança de Deus pela criação. Como é que esta santidade se pode traduzir? 3 aspectos, muito brevemente. Pede-nos coerência de vida. Lutemos pela coerência de vida. Segundo ponto, um amor generoso. Terceiro, viver para a glória de Deus. You were only waiting for this moment to be